existe um monólogo de 42 palavras. 42 palavras ditas por um ator holandês debaixo de chuva artificial, num telhado de isopor pintado de cinza, no estúdio Burbank da Warner Bros., numa madrugada de 1981. 42 palavras que um crítico do New York Times descreveu como talvez o monólogo de morte mais comovente da história do cinema. E o detalhe que quase ninguém sabe é que essas palavras não estavam no roteiro. Elas nasceram na cabeça de um homem que passou a noite anterior sozinho no quarto de hotel, riscando e reescrevendo o que os roteiristas haviam passado meses construindo, porque ele achou que estavam erradas, porque ele achou que estavam longas demais, porque ele conhecia o personagem melhor do que qualquer outra pessoa na produção. Isso é Rutger Hauer. E o que realmente aconteceu com ele é uma das histórias mais perturbadoras e mais reveladoras que Hollywood já protagonizou sem perceber. Presta atenção nisso agora, porque o que vem a seguir muda a forma como você entende o que significa ser talentoso demais para um sistema que não foi construído para receber talento. Foi construído para receber produto. Ele nasceu em janeiro de 1944, na cidade holandesa de Breukelen, enquanto os nazistas ainda ocupavam os Países Baixos. Essa informação não é detalhe de almanaque. É a primeira chave para entender quem ele era. O próprio Hauer disse numa entrevista em 1981: "Eu nasci no meio da guerra e acho que por isso tenho raízes profundas no pacifismo. A violência me apavora." Pensa no peso disso. Um homem que passou décadas interpretando vilões, assassinos, replicantes, terroristas e que tinha pavor genuíno de violência. Isso não é contradição. Isso é a definição de ator. Seus pais eram atores e professores de teatro, mas Rutger cresceu criado por babás, porque os pais estavam sempre em turnê. Não havia intimidade em casa, havia arte por todos os lados e afeto em doses mínimas. Então, aos 15 anos, ele fez o que qualquer adolescente instável com pais ausentes e mar na cabeça faria. Fugiu. Embarcou num navio cargueiro e passou um ano lavando decks no Oceano Atlântico. Quando voltou, tentou a escola, desistiu, tentou a marinha de guerra holandesa, não gostou. Fingiu insanidade para sair do exército, conseguiu. Trabalhou como eletricista, como marceneiro, terminando o ensino médio à noite, sem pressa e sem mapa claro. E foi exatamente esse homem que o diretor Paul Verhoeven escalou em 1969 ou para estrelar uma série de televisão medieval holandesa chamada Flores. A câmera ligou. Rutger Hauer olhou para o Lumpum, para a lente, e alguma coisa aconteceu, que não tem nome técnico, mas que qualquer produtor reconhece quando vê. Presença, não performance, presença. 4 anos depois, Verhoeven o colocou num filme chamado Turkish Delight, em 1973. Sensual, brutal, humano. O filme foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Hauer se tornou a maior estrela dos Países Baixos, e o mundo começou a olhar para aquele homem com os olhos azuis e o rosto esculpido, como se estivesse tentando entender de onde ele tinha saído. A resposta era simples. Ele tinha saído de um cargueiro no Atlântico. Em 1981, chegou a Hollywood pela primeira vez como terrorista no filme de Sylvester Stallone, chamado Nighthawks, papel de vilão, impactante. E então veio a ligação que mudaria tudo. Ridley Scott queria ele para Blade Runner, mas havia outra ligação antes dessa, uma ligação que Hauer recusou e que, se você soubesse o que era, ia te fazer engasgar. Ele foi convidado para o papel principal de Das Boot, um dos maiores filmes de guerra já feitos. Prêmio BAFTA, indicações ao Oscar, culto permanente na história do cinema. Rutger Hauer disse não.
Preferiu apostar num filme de ficção científica de um diretor britânico que ele conhecia por nome, mas com quem nunca havia se encontrado pessoalmente. Preferiu um replicante. Preferiu Roy Batty. E na véspera da cena mais importante do filme, ele ficou no quarto de hotel com um roteiro, uma caneta e uma pergunta na cabeça. Por que um ser que está morrendo, que tem apenas segundos de energia restante, gastaria esse tempo com um discurso longo? A ele cortou metade, jogou fora linhas que a produção havia aprovado, linhas que estavam no contrato, linhas que o escritor David Peoples havia construído com cuidado. E no final do texto, onde não havia mais nada escrito, Rutger Hauer colocou uma linha que ele mesmo inventou. All those moments will be lost in time, like tears in rain. No dia seguinte, quando ele terminou de gravar, membros da equipe estavam chorando, outros aplaudiram. O escritor admitiu que, no momento, ficou perturbado, mas que anos depois reconheceu. Era a contribuição mais brilhante que qualquer ator havia feito ao texto dele. 42 palavras. Um homem, uma noite de quarto de hotel, e o filme fracassou nas bilheterias. Blade Runner foi lançado em junho de 1982 e foi destruído pela concorrência de E.T. de Spielberg. O público não foi. Os estúdios não entenderam o que tinham nas mãos. E Rutger Hauer, que havia acabado de criar uma das cenas mais citadas, mais estudadas e mais imitadas da história do cinema, saiu do lançamento sem Oscar, sem indicação e sem o reconhecimento que aquela performance exigia. Mas aqui está o que ninguém te conta. Isso ainda não é a parte mais pesada da história. Depois de Blade Runner, Hollywood tomou uma decisão sobre Rutger Hauer. Não foi uma reunião, não foi um memorando, foi algo mais silencioso e mais letal do que qualquer dessas coisas. Foi uma categoria. A indústria decidiu o que ele era, e o que ele era vilão europeu, estrangeiro, fisicamente intimidador, perfeito para o papel do cara que você precisa odiar ou temer. Nunca o cara que você precisa amar. Nunca o protagonista que carrega o filme nas costas. A ele lutou contra isso pelos anos 80 inteiros. Fez Ladyhawke em 1985, aventura épica, papel romântico, funcionou. Fez The Hitcher em 1986, psicopata no deserto, perturbador e inesquecível. Fez Escape from Sobibor em 1987, drama sobre a maior fuga bem-sucedida de um campo de extermínio nazista durante a Segunda Guerra. Ganhou o Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante. Um Globo de Ouro. E mesmo assim, nenhum dos grandes estúdios bateu na porta com um projeto à altura do que ele havia provado que conseguia fazer, porque o Globo era de coadjuvante. E na mente de Hollywood, coadjuvante era onde ele morava. Em 1988, fez The Legend of the Holy Drinker com o diretor italiano Ermanno Olmi. Um vagabundo alcoólatra encontra redenção nas ruas de Paris. O filme ganhou o Leão de Ouro em Veneza, aí o prêmio mais importante de um dos festivais mais importantes do mundo. Crítica internacional unânime. Hauer entregou o que muitos especialistas chamam de a melhor atuação da carreira dele. E praticamente ninguém foi ao cinema ver o filme. Esse padrão vai se repetir. Fica com esse padrão. Nos anos 90, a queda foi silenciosa e constante. Não foi escândalo, não foi overdose, não foi processo judicial. Foi algo mais banal e mais cruel. O mercado parou de ligar. Os roteiros que chegavam eram de orçamento menor. As produções iam direto para a locadora. Um ator que havia criado um dos momentos mais citados do cinema americano estava, em 2001, gravando 7 filmes em um único ano. 7. Num único ano. Não porque ele era prolífico por escolha, porque o mercado que ele tinha disponível era esse. Presta atenção no que esse número diz. Há 7 filmes num ano
significa que nenhum desses filmes importava o suficiente para dominar o calendário. Significa correria, sets baratos, roteiros que chegavam na véspera. Significa que um homem que havia jogado fora metade do roteiro de Blade Runner porque achou que estava errado, estava agora gravando em condições onde jogar fora qualquer coisa seria um luxo que a produção não podia pagar. E aqui está o detalhe que muda tudo. Ele nunca parou de trabalhar com dignidade. Tem uma frase que Hauer disse numa entrevista e que ficou guardada nos registros sem o destaque que merecia. Um agente de Hollywood chegou para ele no início dos anos 80 e sugeriu que ele mudasse o nome, que Rutger Hauer era difícil demais para o público americano, que um nome mais simples, mais inglês, mais palatável, abriria mais portas. Ele recusou. Disse: "Se você é bom o suficiente, as pessoas vão lembrar do seu nome." Essa frase tem duas leituras. A primeira é confiança, a segunda, que ninguém quer encarar, é ingenuidade sobre como a indústria funciona, porque a indústria não recompensa quem é bom o suficiente. A indústria recompensa quem é moldável o suficiente. E Rutger Hauer não era moldável. Era a coisa mais rara e mais incômoda que Hollywood pode receber, um artista com ponto de vista próprio, que colocava esse ponto de vista acima da conveniência comercial. Nos anos 2000, voltou ao radar com papéis coadjuvantes em filmes grandes. Batman Begins, 2005, como o executivo corrupto da Wayne Enterprises. Sin City, 2005, como um cardeal assassino. Papéis curtos, precisos, perturbadores. Exatamente o tipo de coisa que lembrava ao mundo que aquele homem ainda tinha algo que a maioria dos atores mais jovens e mais celebrados ao redor dele não tinha. Voltou à Holanda. Filmou o sequestro de Heineken em 2011 sobre o sequestro real do magnata da cerveja Fred Heineken. Ganhou o prêmio Rembrandt de melhor ator, o mais importante prêmio do cinema holandês. Foi recomeçar do zero no país de onde havia saído décadas antes para conquistar o mundo. E reconquistou em casa. Em 2013, o governo holandês o nomeou Cavaleiro da Ordem do Leão dos Países Baixos, o mesmo país onde ele havia embarcado num cargueiro aos 15 anos sem nenhum plano. Além da câmera, havia outro Rutger Hauer que poucos conheciam. Em 2000, fundou a Starfish Association, organização sem fins lucrativos, dedicada a conscientizar sobre AIDS e apoiar crianças e mulheres grávidas com HIV. Trabalhou por isso durante 2 décadas. Foi um dos últimos desejos que expressou antes de morrer, que a Starfish continuasse. Em 19 de julho de 2019, Rutger Hauer morreu de câncer pancreático em sua casa na Frísia, a região da Holanda, que ele sempre disse precisar sentir debaixo dos pés. Tinha 75 anos. Havia gravado até os últimos meses de vida. A notícia só foi confirmada publicamente 5 dias depois, porque a família quis o luto em silêncio. O personagem que ele interpretou em Blade Runner tinha 4 anos de vida programada e queria mais tempo. O ator que deu vida a esse personagem usou cada um dos seus 75 anos com uma intensidade que a maioria das pessoas não alcança em nenhum tempo. E a linha que ele inventou, numa madrugada de quarto de hotel, a linha que não estava no roteiro, a linha que fez a equipe chorar no set e que décadas depois continua sendo citada por diretores, escritores, atores e pessoas que nunca viram um único outro filme de ficção científica na vida, essa linha diz mais sobre Rutger Hauer do que qualquer obituário que Hollywood poderia escrever. Todos esses momentos vão se perder no tempo, como lágrimas na chuva. Só que os dele não se perderam. E esse é o único tipo de vitória que importa. Se esse vídeo fez você pensar em algo que você tem adiado, já valeu. Deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso
e se inscreve para continuar recebendo histórias que a maioria das pessoas nunca vai te contar.